Shorty fell in love, now she doing all my drugs, yeah, I'm ballin' in the club like lil' mama in my eyes, yeah. She go home with me tonight, we connect like Wi-Fi, yeah. On the table. Boa, galerinha. Professor Leandro com vocês na área. Videoaula de hoje, correção. Correção da revisão, né, da listinha de exercícios de unidades de medida. Tá certo? Então a gente começa a nossa lista aí com um resumo. Resumo de tudo que a gente viu antes, né? Relembrando, né, as unidades de comprimento. Não vou parar para ler isso daqui com vocês agora, porque eu acho que não tem necessidade. O nosso foco aqui realmente são os exercícios. Eu acredito que todo mundo aí esteja lendo ou já tenha lido isso daqui. Beleza? Então vamos lá. Unidade de área, né? Lembrando aqui, ó, metro quadrado. Quando a gente pula, né, uma casinha no metro quadrado, a gente tem que dobrar. Quando a gente pula uma casa no metro cúbico, a gente tem que triplicar. Tá certinho? Aqui a gente tem aqui mais umas regras práticas, beleza? Unidade de litro, tudo isso já foi falado, né? Aqui observação importante, que é essa conversão de volume, né? Unidade de área, unidade de litro, beleza? E agora aqui a prática propriamente dita. E é aqui que a gente vai começar agora, tá certo? Espero que todo mundo tenha feito essa lista aí. Quem não fez vai poder acompanhar a correção, vai fazer junto. Belezinha? Então vamos lá, ó. Número 1. Agora pratique. Transforme quilômetros em metros. Quantas casas eu tenho de quilômetro para metro? Se você não lembrar, é só você voltar aqui, ó. Não precisa nem ser o cubo, né? Mas a gente sabe que é a mesma coisa, só tirar o 3 aqui de cima. Então, de quilômetro para metro são 3 casas para a direita. Então é só você acrescentar aqui 3 zerinhos. Então vai ficar aqui 2.000 metros. De tanto que você faz isso daqui, você acaba decorando, né? O bom da prática é justamente isso. 1,5 metros em milímetro, de metro para milímetro, também são 3 casas para a direita. Então você vai andar com a vírgula 3 casas para a direita. Beleza? A vírgula estava aqui entre 1 e o 5. 1, 2, 3. Tá aqui, ó, parou aqui. Então são 1.500 milímetros. Belezinha? Letra C, 5,8 quilômetros para centímetro. Vamos lá. Então a vírgula está aqui, né? Entre o 5 e o 8. Pulou aqui hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro. Então tá aqui. São 580.000 centímetros. Letra D, de metro para milímetro. De novo, são 3 casas. Eu tenho 400 milímetros. De milímetro para centímetro. Agora eu vou voltar. São 3 casas para a esquerda. Lembrando que a vírgula está onde? Isso daqui é um número inteiro. Então a vírgula está aqui, ó, depois do 7. À direita do 7, né? Só que a gente não escreve. Então eu vou voltar, vou andar 3 casas para a esquerda. Pulou o 7, 1, 2, 3. E eu tenho que acrescentar o 0 aqui à esquerda. Tá certo? Então de novo, ó, a vírgula estava aqui. A vírgula estava aqui, ó. 1, 2, 3. Veio parar aqui. Beleza? Então fica 0,027. O quê? Centímetros. E F de milímetro para metro são... perdão, pessoal, pulei 3 casas, né? Aqui são 2. Ainda bem que eu vi aqui de baixo e falei, ué, não, calma aí. Eu fiz alguma coisa errada aqui em cima. Então, perdão. São 2 casas só. É para isso que servem as borrachas. Borracha serve para apagar a caquinha que eu fiz aqui. Então tá lá, são 2 casinhas só, né? Perdão. 126, agora sim. São 3 casas, né? Tá aqui 1, 2, 3. Beleza? Metros. Nossa, botei uma perninha a mais. Hoje eu tô fazendo meio que uma fisioterapia aqui no meu joelho. Tô com a perna esticada de lado, com um aparelho de choque no meu joelho, e eu tô todo torto aqui na mesa.
Vamos lá, de metro para quilômetro. Nós vimos que são 3 casas, só que agora eu vou andar 3 casas para a esquerda. 0,012. Tá no limite aqui da tela. Vou botar aqui embaixo. Tá bom? 3 casinhas. Converta as unidades de área. É a mesma coisa. Só que aqui é o seguinte, a gente tem que se ligar na... que unidade de área a gente, na verdade, vai dobrar a quantidade de casas. Então, na letra A, nós temos lá de decímetro para milímetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. São 2 casas. Na verdade, eu tenho que dobrar. Então, se eu teria que andar 2, eu vou andar 4 casas. 8, 3, 7, a vírgula está aqui, né? 1, 2, 3, 4 casas. Por que são 4? Porque é unidade de área, né? É tudo dobrado. B. De metro para centímetro. Metro, decímetro, centímetro. Também são 2 casas. Na verdade, a gente tem que andar 4 casas. Tem que dobrar a quantidade de casas que a gente andaria normalmente. Então, vai parar exatamente aqui no 6 centímetros quadrados. Beleza? Letra C. Metro para milímetro. São 3 casas. Na verdade, a gente vai ter que andar 6 casas. Então, 2, 1, 4, a vírgula está aqui, né? Entre o 2 e o 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6 milímetros quadrados. Tá bom? Letra D. Calcule 40 metros por 25 metros e depois transforme em quilômetros. Então vamos lá, são 2 coisinhas aqui. 40 vezes 25 dá 4 vezes 25, 100 mais um zero dá 1000. 1000 metros quadrados. Agora a gente vai fazer essa conversão. De metro para quilômetro são 6 casas. São 3 casas. A gente tem que dobrar, na verdade eu vou andar 6 casas para a esquerda. Então fica assim, ó. Deixa eu mudar de cor aqui para não confundir. Vamos lá, rosinha. Tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a vírgula é parar aqui. E o que eu não tenho, eu tenho que preencher com 0. Tá bom? Então vai ficar 0,001. À direita, esses zeros todos aqui você pode eliminar, se não precisa deles. Eu já falei isso daí em outros vídeos, em outras aulas, que o zero, né, quando ele faz parte da última casa decimal, à direita, você pode eliminar ele, você não precisa dele. Não faz diferença, né, se escrever 0,5 ou 0,50. É tudo a mesma coisa, a gente já comentou sobre isso aí. Bom, então 2, letra E. Metro quadrado para quilômetro quadrado. A gente já viu isso daqui, né? Mesma coisa da questão anterior. Então são 6 casas para a esquerda. 125,8. A vírgula está aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 1. Como é que eu me perdi? Tá aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5. Faltou mais um. 6, tá aqui. A mágica da borracha. Pronto, melhorou. Menos pior. Quilômetros quadrados. F. 12,9 quilômetros para metro. Então são 6 casas para a direita agora. Tá aqui, ó, 9, vírgula tá aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 metros quadrados. G. De metro para milímetro. Também são 3 casas. Então vão 6 casas. Vírgula tá aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6
milímetros quadrados, beleza? Agora nós temos aqui volume, que é tudo cúbico, né? O volume, nós vamos ter o mesmo raciocínio da área. Só que a área a gente tinha que dobrar. O volume tal cubo a gente vai triplicar. Então, número 3, letra A, nós temos lá de quilômetro para hectômetro, uma casinha só para a direita, só que a gente tem que triplicar. Na verdade, a gente vai andar 3 casas para a direita. Hectômetros cúbicos. Nossa, isso aqui saiu horrível. Tá muito ruim escrever isso aqui. Minha letra já não é muito boa. Eu torto, então. De hectômetro para quilômetro, uma casa para a esquerda. Tem que triplicar. São 3 casas para a esquerda. Então vai ficar 0,18. Ó, não preciso do zero aqui à direita. Tá bom? Quilômetros cúbicos. C. De metro para milímetro. São 3 casas. Então triplica 9 casas. Então 1. Vamos lá. A vírgula está aqui depois do 1, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casas. Milímetros cúbicos. Pegou pesado, né? Mas é isso aí mesmo. De centímetro cúbico para metro. Seriam 2 casas para a esquerda. Triplica 6 casas para a esquerda. Então, ó, 5. Tá aqui, né? Pulou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coloca um 0, à esquerda, porque tem que ter, né? Metros cúbicos. Letra E. De metro para quilômetro. Essa vai ser pesada, hein? Seriam 3 casas para a esquerda. Triplica. Vão ser 6 casas para a esquerda. 6 não, perdão. 9 casas para a esquerda. Eu costumo fazer isso aqui em sala de aula com os meus alunos. Você está na dúvida quanto zero você põe à esquerda por conta de espaço? Coloca bastante, que depois você vai e apaga se tiver problema, né? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vai ter que botar mais um à esquerda por causa do 0, né? Então de novo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá certinho. Deixa eu só acertar esse 5 aqui, tá horrível. De metro para centímetro. São 2 casas para a direita, né? Metro, decímetro, centímetro. Só que tem que triplicar, então vão ser 6 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 casinhas, centímetros. E G, para finalizar esse sofrimento, milímetro para metro, são 3 casas para a esquerda, triplica 9 casas para a esquerda. Então, 1, 3, 9. Vamos lá. Tá aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Coloca mais uma, porque tem que ter o 0, à esquerda. Belezinha? E aí, acabou? Acabou a 3, né? Eu acredito que você demore um pouquinho mais se você não tiver decorado, né? A tabelinha, né? Quantas casinhas você tem que andar para a direita, quantas você tem que andar para a esquerda. Isso aí pode causar uma confusãozinha, então tem que ficar voltando para olhar toda hora. O ideal é que você imprima a lista. Mas também, pô, imagina ficar imprimindo tudo que é a lista que a gente passa aqui. Pesado, né? Haja tinta, haja papel, haja dinheiro. Então vamos lá. A 4, ele está pedindo para a gente estar sempre convertendo para litros. Tá bom? Aqui a gente pode fazer de algumas maneiras. A tua base, o mais importante é você saber que o decímetro cúbico, ele é igual, ele corresponde ao litro. Então é o seguinte, 3,5 decímetro é igual a 3,5 litros, 3 litros e meio. Beleza? E quanto será que é 1 litro? 1 litro são 1000 metros?
Não, perdão. 1000 litros, né? Ao contrário. Deixa eu apagar esse insulto à matemática aqui. Eu acabei de falar que 1 litro é igual a 1 decímetro. Então, 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Agora melhorou. Beleza? Então, letra B. 5 metros cúbicos, 5.000 litros. Beleza? Isso aqui é como se você tivesse uma piscina, né? Em formato de um dado, de um cubo, com 1 metro de altura, 1 metro de largura e 1 metro de profundidade. Tá? 2,6 decímetro, 2,6 litro. É direto, relação direta. Decímetro para litro. É igualzinho, né? Letra D. 3,4 metros. A gente sabe que é 1000. Então fica 3, 4. São 3 casinhas, né? Para a direita. Tá bom? Letra E. 28 centímetros. Eu, se eu não me engano, no livro de vocês tem, né? O litro, o decímetro e o centímetro. Se não tiver no litro, de qualquer jeito, no vídeo eu falei sobre isso. Tá bom? O centímetro, ele corresponde a 0,001 litro, se eu não me engano. Ah, professor, pô, tu tá enrolado, como é que tu vai saber disso daí? É só fazer a conversão, tá bom? Deixa eu apagar aqui que a gente vai melhorar isso daí. Então, voltando, ó. Você pode comparar usando essa tabelinha aqui. Se você reparar, a cada uma casa para a direita, ele perde 3 zeros, né? É como se eu estivesse andando 3 casas decimais para a esquerda. Então, 1 metro cúbico são 1000 litros. 1 decímetro é 1 litro. E 1 centímetro é 0,001 litro. Tá bom? Então, a relação ela acaba ficando direta aqui. Se o centímetro, o 28 centímetros, ele está aqui nessa casa, eu sei que eu tenho que andar 3 casas para a direita, é 0,028 litro. Beleza? Isso aqui não é para você transformar em milímetro não, porque o próprio enunciado está falando, converta em litros, então é para deixar assim mesmo, tá bom? A letra G, perdão, F, já ia pular uma, de metro, de novo, ao metro, são 1000, são 3 casas para a direita, 4300, e a G é diretão, 13 litros. Beleza? Se você guardar isso daqui, você nunca mais erra. O problema dessa conversão é que você vai usar isso daqui agora no 6º ano e muito esporadicamente, assim, lá pro teu ensino médio, teu 9º ano, quando você estiver fazendo uma questão ou outra só de física, de química. Aí o pessoal acaba esquecendo mesmo. É complicado você guardar alguma coisa que você não usa, né? 5. Expresse em metros cúbicos o valor da expressão. Então, olha só. Você tem 2 caminhos aqui, o fácil e o difícil. Lógico que a gente quer sempre o fácil. Então, eu aconselho você passar logo agora para metro cúbico. Tá certo? Então, vamos passar logo tudo para metro cúbico. Esse primeiro valor aqui, 3.540, ele está em decímetro cúbico. De decímetro para metro, uma casa para a esquerda. A vírgula está aqui. Só que tá o cubo, a gente tem que triplicar. Então, na verdade, a gente vai andar 3 casas para a direita. 1, 2, 3. Lembra de pular, depois você conta. Então, pulou 1. Tá? Eu vejo muito aluno fazendo assim, ó. 1, 2. Acaba contando quando bota o lápis em cima. Não pode, né? Aí vai errar. Então fica 3,54. Não precisa do zero. Tá ok? Não precisa do zero. Deixa eu botar a unidade aqui pra gente não esquecer, né? Metro cúbico. Vamos para a próxima. De centímetro para metro. Então, centímetro, decímetro, metro. 2 casas. Na verdade, você tem que triplicar. São 6 casas. Então, tá 34000. Esse ponto aqui, pessoal, não faz isso, tá? Evita colocar isso daqui. Isso é coisa de americano, ficar colocando ponto para poder separar as unidades. A gente faz isso quando a gente está aprendendo só para poder dividir as classes. Mas esse ponto ele não existe. Tem gente que vai acabar confundindo esse ponto com vírgula,
cuidado. Tá bom? Então são 6 casas para a esquerda, tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0,34 metros cúbicos. Beleza? Daí para frente isso daqui é uma continha de somar números decimais, né? A gente sabe que a vírgula é que manda, a gente tem que alinhar a vírgula. Vírgula embaixo de vírgula, coloca um número aqui embaixo do outro e daí para frente não tem dificuldade nenhuma. 4 mais 4, 8, 3 mais 5, 8, vírgula embaixo de vírgula e veio 3. Então tá aqui, ó, a tua resposta é em metros cúbicos. Qual seria a outra solução? A outra maneira de resolver isso daqui então, professor? Seria você fazer o seguinte: você pode converter o decímetro para centímetro, somar e depois converter para metro cúbico, né? Ou você converte decímetro, o centímetro, para decímetro, soma os dois e depois você converte. Então, quer dizer, tem 3 maneiras de você resolver aqui. A mais fácil é você converter logo de uma vez que a tua resposta já acaba ali. Tá? O que você tem que ter em mente é o seguinte: você nunca, em matéria nenhuma, você pode somar 2 unidades diferentes. Você sempre tem que somar unidades iguais. Tá ok? Vamos lá. 6. Um aquário tem formato de paralelepípedo retangular. Pessoal, paralelepípedo é uma caixa de sapato, tá? Para quem não sabe. De largura 50, comprimento 32 e altura. Ó, eu já sei que ele está pedindo aqui litros d'água, então a gente vai ter que determinar aqui o volume. Como que você determina o volume de um paralelepípedo? O volume é o produto das 3 dimensões. 50 vezes 32 vezes 25. Tá tudo em centímetro. Se você tiver com dúvida na conversão de unidades, você vai se ligar no seguinte: quantas vezes o centímetro está aparecendo aqui, ó? 1, 2, 3. Então isso aqui no final vai me dar alguma coisa em centímetros cúbicos. Tá? O macete é esse. Então vamos lá, vamos multiplicar esses 3 aqui. 50 vezes 32 vezes 25 dá 40.000 centímetros cúbicos. Beleza? Então 40.000 centímetros cúbicos. Aí ele quer o seguinte, ó: para encher 3/4 dele com água, quantos litros? Eu não quero saber então disso aqui. Eu quero saber quantos litros. Mas pô, calma aí. Se ele quer saber quantos litros, eu sei que 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro. Eu vou tirar essa unidade aqui e vou transformá-la para decímetro, porque eu vou ter uma relação direta. Dá para entender? Eu vou ter uma relação direta. Então, transformando de centímetro para decímetro, lembrando, de centímetro para decímetro é uma casinha para a esquerda. Tá certo? Uma casa para a esquerda. Só que tá o cubo, que a gente está falando de volume, na real são 3 casas para a esquerda. 1, 2, 3, 40. Então esse volume aqui corresponde a 40 decímetros cúbicos, que corresponde a 40 litros. Tá certo? Só que ele fala o seguinte: eu quero saber, né, o quanto de água, quantos litros de água para encher só 3/4 dele. Isso daqui é o total. Então vamos lá, eu quero saber quanto que é 3/4 de 40. Lembra que na matemática o vezes é D, o D é igual a vezes. Então vamos fazer o seguinte: quanto que é 40 dividido por 4? Lembra que a gente vai simplificar, né? Então em cima vai ficar 10 e embaixo vai ficar 1. Logo, 3 vezes 10, 30 litros, que é igual a 3/4, beleza? Letra D de dado. Exercíciozinho bom, né? Dá para você pensar bastante aí sobre como se resolve esta questão. É um exercício que está com cara de prova. Não é não, não é não? Tá com cara de prova. Vamos lá, continuando. Número 7.
Preciso colocar arame farpado em volta de um terreno retangular, que mede 0,2 km de largura por 0,3 km de comprimento. Quantos metros de arame farpado devo usar? Então, olha só, ele vai colocar o arame farpado em volta do terreno. Então, mais uma vez, eu vou desenhar aqui, já lembrando a vocês que eu não preciso desenhar. Isso aqui é só para dar uma ilustração, para a gente sair dessa imaginação aí e ver se a gente pega o real, tá bom? Então eu tenho aqui 0,3 km por 0,2 km. Só que ele pergunta quantos metros de arame eu vou usar. Repara, aqui ele está te dando quilômetro, ele pergunta em metro. O que eu vou fazer? Se eu vou cercar o terreno todo com arame, eu quero o perímetro do retângulo. O que é o perímetro? É a soma de todos os lados, tá bom? Como tanto a minha largura quanto o meu comprimento, eles estão em quilômetro, na mesma unidade, eu vou fazer o seguinte, eu vou somar do jeito que está e vou converter no final. Você pode converter agora e somar eles convertidos. Então, aqui, eu acho que a ordem ela não importa muito não, vai do gosto de cada um, tá bom? Então vamos lá, 3 mais 3, 6, mais 4, 10. Eu tenho aqui 1 quilômetro. Professor, não entendi. Vamos lá. 2 e 2. 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Foi 1, vírgula embaixo de vírgula. Opa. Às vezes a gente quer escrever na pressa, acaba errando. Colocando uma atrocidade dessas. Eu não sei porquê, mas a borracha ela sempre dá uma lagadinha. Quando eu clico ali na borracha fica travando. Então esse aqui eu tenho 1 quilômetro, ok? Mas as minhas opções estão em metros. É só você converter. De quilômetro para metro são 1000 metros. Molezinha, né? Letra C de sapo. Entendeu? Letra C de sapo. Bom. 8. A tabela mostra algumas medidas. Objeto medido, comprimento, blá 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 blá. Preenche o quadro abaixo com as medidas indicadas acima. Bom, aqui a gente tem só a medida de comprimento, né? Você não é volume. Então, o correto é cada algarismo desse ocupar uma casinha. Eu não vou passar toda essa tabela para cá porque vai me dar um trabalhinho. Então eu vou escrever aqui só a primeira, que eu acredito que todo mundo aí já tenha entendido, né? Bom, 17,5 centímetros. A vírgula tem que estar no centímetro. E cada algarismo vai ocupar uma casa. Então é assim, ó, tá? Vírgula 5. Tá certo? 17,5. Se eu fosse converter esse cara aqui para metro, a minha vírgula ia ter que parar onde? Aqui. Então ia ter 1,75. Não, perdão. É depois que a gente pensa um pouquinho que a gente vê que a gente errou. É aqui, tá? Foi mal. Então mais uma vez. Perdona. Tá certo? Como que 17 vai ser 1 metro, né? Enfim, você passar para cá, né? Você vai ter 0,175. Agora sim. Tá bom? Então a vírgula ela tem que estar, né? Na unidade que ele está pedindo, ó. 1,65 metros. Então tá aqui, ó. 1,65. É só você fazer isso. Tá certo? Tá? Eu não vou fazer isso aqui para todos porque não precisa, né? Não tem necessidade. Outra coisa que eu não vou fazer também, escreva por extenso. Também não precisa, né? Eu só vou falar aqui algumas maneiras de escrever. Você pode escrever do jeito que você achar melhor. É bem o que está destacado aqui para você, ó. Basta usar, né, a mais usual, né? E tem que ser a mais simples possível. Tá bom? Então aqui na primeira, né? Você tem aqui 17,5 centímetros. Ou 17 centímetros e 5
milímetros, tá bom? Ó, o 5 está à direita da vírgula, então a gente pega a casa anterior. 1 metro e 65 centímetros, ou 1,65 metros, tá bom? 1 metro e 90 centímetros, ou 1,9 metros, 42 quilômetros e 195 metros, ou 42,195 quilômetros, tá? Você pode escrever do jeito que você achar melhor, tá bom? Escrever por extenso, basta a pessoa saber o mínimo de português aí, beleza? A unidade de peso, ó. Vamos lá, de massa. Observe os valores da tabela. Massa de um livro, massa de um lutador, blá 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 blá. Qual o maior valor? A gente tem aqui, ó, o lutador, né? 95,6 quilos. Qual o menor valor? Nós temos aqui, ó, 3 gramas, tá? A massa de um comprimido. Na verdade, você não precisa nem ter olhado isso daqui, né? Ter olhado isso aqui. É só você ler isso daqui, você vai por questão de lógica, né? Pô, um comprimido é mínimo, né? Mas enfim. Número 10. A medida 1,34 metros é lida como 1 metro e 34 centímetros, viu? Aquela outra parte lá que eu falei para vocês. Veja o quadro. Esse quadro aqui saiu meio bugado, tá, pessoal? Era para ele ficar aqui nesse quadro aqui, ó. Ele saiu bem bugadinho. Ficou faltando a vírgula, mas enfim. É porque na hora de passar para todo mundo eu não consegui ver que saiu assim. Aí não deu tempo de eu corrigir. Aí eu preferi passar aqui para vocês agora, para vocês verem a correção. Tá certo? Mas eu acredito que todo mundo tenha entendido, né? Como poderíamos ler essa medida de outras formas? Em decímetros. Temos, bom, separaria a vírgula aqui em decímetros. 13 decímetros e 4 centímetros. Tá? Então você pensa onde que a vírgula pararia. Outra, em centímetros, 134 centímetros. Em milímetro, ó, a vírgula pararia aqui. Eu ia ter que preencher com 0, né? Ia ficar 1340 milímetros. Em quilômetro, a vírgula ia parar aqui na frente. Então 0,00134 quilômetros. Tá? Beleza? 11. Observe a medida, meio quilo, ó, 0,5. Você não precisa desses zeros aqui. Quilo no quadro. Vamos converter para grama. Então, ó, olha onde a vírgula ia parar. 500 gramas. Tá certo? 500 gramas. 500 gramas. 500, não é 500. Em miligramas, a vírgula ia parar aqui, certo? Então, olha quantos zeros você ia ter que preencher. Você ia ter que... 1, 2, 3... 500 mil miligramas. Tá certo? 500 mil. Você não precisa escrever por extenso, tá, pessoal? Pode ser com um algarismo. 12. Uma cozinheira comprou 2,5 kg de arroz, 1,8. Qual foi o total de massa comprado? Lembra, a gente não pode misturar unidades diferentes. Então a gente tem sempre que transformar tudo na mesma unidade. Beleza? Como a maioria aqui está em quilos, eu aconselho você a passar para quilo. Mas se você tiver um mínimo de dificuldade para poder converter esse tipo de unidade, né? Você pode fazer o seguinte: você pode passar tudo para grama também. Então aqui, ó, na verdade, 2,5 quilos, a gente sabe que 1 quilo são 1.000. Então aqui a gente tem 2.500 quilos. 2.500 gramas, tá? Ele está pedindo só a massa. Ele não está falando qual unidade de medida que ele quer. Então você pode deixar a tua resposta já em grama. Você não precisa converter para deixar em quilo no final. Tá bom? Aqui é aquele negócio, né? O gosto é do freguês.
Você é que manda. Você é que manda, meu camarada. Bom, agora eu não sei o jeito que eu faço. Vou fazer das duas formas? Pode ser, né? Aposto que tem gente aí que tá pensando assim, faz dos dois jeitos, professor. Então vamos lá. 2,5 quilos são 2.500 gramas. 1,8 quilos de batata, 1.800. Sempre jogando 3 casas para a direita, tá? Ó, 250 gramas, já está na unidade que eu quero. Então é só você escrever. 780 também, 80, já está na unidade. E 3 quilos, 3.000. Pronto. Isso aqui é uma possível solução, tá? Vamos lá. 0, geral aqui, né? 5 mais 8 dá 13. Foi 1. 5, 6. 6 mais 8, 14. Mais 2, 16. Mais 7, 23. Tá certo? 2, 4, 5. Mais 3, 8. Então você tem lá 8.330 gramas. Aí se tu for um cara insistente, fala assim, não, professor, eu quero em quilos. Olha só. Só você jogar aqui 3 casas para a esquerda. Completa com 0. Completa com 0. 3 casas para a esquerda. Aí tudo aqui no final é CKG. Tá bom? Olha lá. Como é que não ia ficar tão diferente assim? Tá bom? 8,33 quilos. 13. Em cada operação matemática, preencha a tabela com os algarismos e dê o resultado de acordo com a ordem indicada. Agora sim, ó, tá vendo? Ele está te forçando a colocar uma unidade específica para cada caso, tá bom? E aí a gente vai ter que estudar aqui caso a caso para ver qual unidade que a gente vai usar, tá bom? Qual unidade usarei? Não sei, depende do caso. Cada caso é um caso. Bom, na letra A, nós temos ali a resposta final em metros. Eu acho que é sempre melhor você pegar e converter logo tudo, antes de você somar, claro, para a unidade que ele quer. Tá? Eu acho que assim fica melhor. Mas vai ter gente que vai preferir transformar para uma dessas 3 aqui para depois jogar para cá. Aí é o que eu falei, né? O gosto é de cada um. Cada um faz do jeito que quer, né? Então, número 13, letra A, nós temos lá 2,3 metros. Já está em metro, vou deixar. Tá certo? 0,45 quilômetro. Quilômetro para metro são 3 casas. Então, fica 4. Eu já ia me enrolar aqui. São 3 casas, então é 0,54. 450 metros. Professor, por que o senhor botou 0, aqui? Que é para poder alinhar com a vírgula aqui de cima. Tá bom? Ia ficar estranho se eu não colocasse nada aqui, né? E 23 centímetros para metro, são 2 casas para a esquerda. Pronto. Agora sim tá tudo em metro. Tá? Lógico, você não precisa fazer desse jeito que eu estou fazendo aqui, já armando, né? A conta, você pode fazer com mais calma, tá bom? É porque aqui, senão a gente vai demorar aqui 2 horas para poder resolver isso tudo, né? 003, 3 mais 2, 5, vírgula embaixo de vírgula, 2, 5 e 4, tá aqui. Tá bom? C. Vamos para C, C não, vamos para B. É estranho, né, ver a B aqui do lado, normalmente é B embaixo. Enfim. Calma, só um minutinho, pessoal. Então, voltando. Letra B. Nós temos lá para centímetro, né? Então é mais fácil a gente passar logo tudo para centímetro. Metro para centímetro são 2 casas. Então nós temos ali 600 centímetros. Menos de quilômetro para centímetro. Bom, de quilômetro para metro são 3 casas. E de metro para centímetro são 2. Então, na verdade, a gente tem que dar 5 casas. Então, se a vírgula está aqui, 1, 2, 3,
mais 2 casinhas, 300. 300, isso aí. Deixa eu só confirmar aqui que eu sou bem devagar para fazer essas coisas de cabeça e eu não gosto muito não. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. É isso aí. Parece besteira, né? Pô, professor, tu não consegue fazer essas coisas de cabeça? Ah, cara, é defeito meu, cara. Não é porque eu sou de matemática que eu sou um gênio, não, cara. Eu só compreendo a teoria, não significa que eu consigo aplicar a parte básica tão rápido assim, né? Cada um tem seu tempo. Inclusive eu defendo muito que tem aluno que tem que fazer as contas mais devagar mesmo. Eu já dei aula particular que o pai falava que o defeito da filha dele era que ela não conseguia fazer as contas rápido de cabeça. O cara era engenheiro, muito provavelmente ele achava que ela tinha que fazer as contas que nem ele. E não é assim que funciona. Então vamos lá. Não preciso colocar os zeros à direita, né? Aqui a gente está em grama. A gente vai pular lá para quilo. 1 quilo são 1000 gramas. Então a gente tem aqui a diferença de 3 casas. Então vamos lá, ó. Vírgula tá aqui, né? 1, 2, 3, 0, vírgula. Então 0,008 quilos. Tá bom? E aqui é a mesma coisa, né? Só que a gente já tem os algarismos ali, a gente não precisa preencher com zeros. Beleza? Isso daqui é uma soma. A direita do 7 a gente sabe que é só 0, né? Então 0, 0, 8 mais 7 dá 15. Foi 1. 1 mais 0 mais 3, 4. 7 mais 2, 8, 9. Vírgula embaixo de vírgula, 5 quilos. Então tá aqui. Beleza. 5,7 litros menos 97 mililitros. A resposta ele quer em mililitros. Bom, pessoal, de litro para mililitro, a gente sabe que 1 litro são 1000 mililitros. Então a gente tem a diferença de 3 casas. 5700, tá aqui, ó. 5.700 mililitros menos 97. Beleza? Então isso aqui vai me dar 5.603 mililitros. Tá bom? Isso aqui é uma coisa que me incomoda muito, cara. Por quê? Eu, pra ser bem sincero, eu não sei se isso aqui é total a realidade. Mas eu, quando aprendi lá na faculdade a abreviar, né, as unidades, eu aprendi que você não deveria colocar o litro em letra maiúscula. Sempre que você abrevia uma unidade, você tem que colocar ela em letra minúscula. Então sempre que eu vejo isso daqui, ó, letra maiúscula, eu acho errado. Tá bom? Só que é aquele negócio, né, de tanto que eu vejo isso em livro, em exercício, eu não sei dizer ao certo se na real isso é errado mesmo. Tá? Eu não sei se é coisa de americano, né? O pessoal lá dos Estados Unidos gosta de fazer tudo diferente. 14. E sei lá, né? A gente já começa a se colocar em dúvidas sobre algumas coisas. Mas enfim. 14. 3 metros para centímetros. De metro para centímetro, 2 casas, 300 centímetros. Você não precisa colocar unidade porque aqui já está escrito. Centímetro para metro, 2 casas, 0,23. C, 7 quilômetros para centímetro. De quilômetro para metro são 3 casas e de metro para centímetro são mais 2. Então, na real, a gente tem 5 casas. É o 7 com 5 zeros. Tá bom? D, 4 milímetros para centímetro. Milímetro para centímetro falta uma casinha, 0,4. É, metro para quilômetro são 3 casas, correto? Então tá aqui, ó. Vírgula tá aqui entre 4 e 5. 1, 2. Coloca um 0 aqui para preencher, ó. 1, 2, 3. Diferença de 3. F, 123 metros para milímetros. Metro, decímetro, milímetro são 2 casas. Perdão, 3 casas. Então 123 mais 3 zerinhos.
E quilômetro para grama, quilos para grama são 1000. Então a gente tem aqui 3.000 gramas. Beleza? Bom, pessoal, o vídeo tá muito grande. Vou ter que dividir esse vídeo porque ainda falta um tantinho aqui pra gente corrigir. Tá certo? E são problemas, eu não sei quanto tempo que a gente demora pra fazer esses problemas aqui. Tá bom? Esse comecinho aqui ele é bem rapidinho. Eu não sei como é que vai ser os outros. Aí é bom que vocês dão um pause, né? Entre um vídeo e o outro. Vai beber uma água, vai fazer um alongamento. Não fica tão pesado para vocês. E a gente continua depois no próximo vídeo. Falou? Então até o próximo aí. Um grande abraço.